A experiência de Cavendish, realizada no ano de 1797 a 1798, por Harry Cavendish, teve como objetivo determinar o valor da densidade da Terra. Apesar da constante gravitacional ser um conceito desconhecido na época de Cavendish, seu experimento permitiu determinar o valor da gravidade com uma diferença que diverge em apenas 1% do valor aceito atualmente. Por isso, alguns físicos atribuem a Cavendish a primeira medição da constante gravitacional. Porém, o objetivo de Cavendish era saber o valor da densidade da Terra, que foi o que Cavendish reportou. A experiência foi projetada pouco antes de 1783 por John Michell, que construiu uma balança de torção para isso. O valor obtido por Cavendish para a densidade da Terra foi de 5,448, mais ou menos 0,033. Então, fez várias medições com o equipamento. E em 1798 reportou seus resultados no periódico Psychological Transactions da Royal Society. Não é incomum encontrar livros que erroneamente descrevem o trabalho de Cavendish como uma medição da constante gravitacional ou da massa da Terra. E esse erro foi apontado por vários autores. Foi a primeira experiência capaz de medir a força gravitacional entre massas no laboratório e a primeira capaz de conseguir valores acurados para a constante gravitacional e para a massa da Terra. Na realidade, o objetivo de Cavendish era medir a densidade da Terra e, mais tarde, outras pessoas usaram seus resultados para calcular G. A primeira vez que essa constante foi usada foi em 1873, quase 100 anos depois da experiência de Cavendish. Os resultados de Cavendish também possibilitaram calcular a massa da Terra, ajudando-o também a descobrir a força da gravitação universal. A experiência. O dispositivo construído por Cavendish era uma balança de torção feita de um bastão de madeira com 2 metros de comprimento, 1,8, suspenso por um fio, e cada extremidade foi colocada uma esfera de chumbo, posicionados 2 bolas de chumbo de 12 polegadas, 300 milímetros e 348 libras, que é 158 quilos, a uma distância de cerca de 9 polegadas e prendido num lugar com um sistema de suspensão independente. Porém, John e Cavendish reconstruíram o aparelho, mantendo-se próximo ao plano original, o de Michell. O experimento permitia medir a atração gravitacional fraca entre esferas maiores e menores. Cavendish constatou que a densidade da Terra foi 5,448 mais ou menos 0,33 vezes a da água, devido a um erro de aritmética simples encontrado em 1821 por Bailey. O valor errado, 5,48 mais ou menos 0,038, aparece na publicação de Cavendish. O experimento de Cavendish, que é a balança de torção, consiste que 2 pequenas massas são fixadas nas pontas de uma barra, suspensa por um fio. Essas pequenas massas podem se deslocar das outras 2 massas, que são maiores do que as anteriores, que são mantidas fixas nas proximidades das massas menores. Inicialmente, a distância entre essas massas é de d. A força de interação gravitacional provocará um deslocamento da massa menor em direção à massa maior. Esse deslocamento causará uma torção no fio que sustenta a barra, constatando com o deslocamento da massa menor para a massa maior, o fio vai entortar. A medida do ângulo de torção permite a determinação da constante da gravitação universal, que está presente na Lei Gravitacional Universal de Newton.